A prova de biologia da UniOeste, nossa, ela tem fama de ser um verdadeiro monstro, né? Cobre tudo, de ecologia até genética. Mas e se esse monstro tivesse um ponto fraco? Um padrão que, quando a gente entende, transforma todo o desafio em uma chance de brilhar. Hoje o nosso foco vai ser em fisiologia e histologia, que é a área onde esse padrão fica super evidente. É aqui que a gente vai aprender a enxergar o jogo. Olha, a reputação não é à toa, não. A prova é famosa por ser extremamente conteudista, cheia de gráficos complexos, experimentos que testam não só o que se sabe, mas principalmente como esse conhecimento todo é aplicado em situações problema da vida real. Certo? Vamos mergulhar nisso. A chave para a UniOeste está exatamente aqui. A prova não é um teste de memória, gente, é um teste de conexão. A grande sacada é conseguir ligar um conceito, lá da biologia celular, por exemplo, a um problema de saúde pública ou a um impacto ambiental que acontece aqui, na nossa região. Quem entende essa ponte, entende a prova inteira. Para a gente organizar esse raciocínio, vamos seguir essa estrutura aqui. A gente começa entendendo o desafio, depois apresenta a regra de ouro para resolvê-lo, aplica essa regra num estudo de caso bem prático sobre os pulmões, analisa as consequências em larga escala e, no final, a gente consolida tudo num padrão de sucesso. Vamos lá. Bom, o primeiro passo é mudar a mentalidade. A prova da UniOeste não quer saber apenas se um conceito foi decorado. Ela testa a capacidade de usar esse conceito para analisar um problema real. É, no fundo, uma prova de pensamento aplicado. E aqui está a estratégia central. A nossa regra de ouro é sempre conectar o mundo microscópico, sabe, a histologia, que é o estudo dos tecidos, a fisiologia, que é o estudo do funcionamento do corpo, com o mundo macroscópico, que são as doenças, os grandes problemas de saúde pública. É essa ponte que vale ouro. Agora vamos para a prática. Vamos usar um exemplo clássico para demonstrar exatamente como funciona esse processo de pensamento. A gente vai analisar o que acontece nos pulmões quando eles estão sob o efeito de um agressor bem comum. Então, o nosso ponto de partida, o nosso gatilho, é a fumaça do cigarro. Um agente externo que vai iniciar uma verdadeira cascata de reações biológicas. É como se fosse a primeira peça do dominó caindo. O que essa imagem mostra de forma genial é como um único gatilho, a fumaça, começa uma verdadeira guerra dentro do corpo. Ela ativa células de defesa que, na tentativa de combater o inimigo, acabam causando destruição, inflamação e até morte celular. Não é um problema só, é uma reação em cadeia. Em resposta a essa agressão que não para, o corpo tenta se adaptar. Uma dessas tentativas é um processo chamado metaplasia. É como se o corpo, sob estresse, decidisse trocar uma peça delicada e super especializada por outra mais resistente, só que menos funcional. É uma solução de emergência, mas que tem um custo bem alto. Vamos ver isso em detalhes. O tecido original das nossas vias aéreas é super delicado, cheio de cílios minúsculos que ajudam a limpar o sistema todo. Com a agressão da fumaça, acontece a metaplasia, e ele é trocado por um tecido mais grosseiro, mais parecido com o da pele. Ele é mais resistente? Sim, mas não tem as ferramentas essenciais para a função respiratória. E aí que está o ponto crucial. Esse tecido novo não tem as funções do original. Sem os cílios para varrer as impurezas e sem as células que produzem o muco na medida certa, o sistema de limpeza dos pulmões simplesmente para de funcionar. O resultado? O muco se acumula, vira um prato cheio para bactérias e causa infecções crônicas. A mudança no tecido, a histologia, acabou com a função, a fisiologia, e essa falha microscópica vai ter consequências gigantescas. E essa falha microscópica não fica isolada, não. Ela vai se acumulando, vai escalando e acaba resultando numa doença macroscópica, que afeta o órgão inteiro, o enfisema pulmonar, um dos principais componentes da DPOC, a doença pulmonar obstrutiva crônica. E esta imagem mostra o resultado final de um jeito bem impactante. Essas tomografias revelam a destruição progressiva dos pulmões. Os espaços de ar se alargam, as paredes dos alvéolos são simplesmente demolidas, a arquitetura do pulmão, que é essencial para a gente respirar, é destruída. Para a UniOeste, é fundamental saber diferenciar as patologias. Olha só a asma e a DPOC. As duas afetam a respiração, mas as causas e os mecanismos são bem diferentes. A asma geralmente é alérgica e reversível. Já a DPOC, causada principalmente pelo fumo, envolve uma destruição da estrutura que não é totalmente reversível. Entender essa fisiopatologia diferente é a chave para o diagnóstico e para o tratamento corretos. Agora, vamos dar o passo final no raciocínio da UniOeste. Vamos sair do corpo de uma pessoa e olhar o impacto disso na sociedade como um todo.
Este gráfico mostra o custo real e humano dessas doenças. Cada barra dessas representa dezenas de milhares de internações por ano no SUS. Aquela metaplasia celular, aquela perda de cílios, se traduz num impacto socioeconômico enorme, sobrecarregando o sistema de saúde e afetando a vida de milhões de pessoas. Essa é a conexão final que a prova exige. Certo. Passamos pelo desafio, pelo estudo de caso. Agora, vamos sintetizar tudo isso em um método, um padrão que pode ser aplicado a qualquer questão de biologia na prova. O padrão é este aqui. Primeiro, identificar o gatilho, o agressor. Segundo, analisar o que ele causa lá no nível da célula, do tecido. Terceiro, entender como essa mudança microscópica vira uma doença no órgão ou no sistema. E, finalmente, o quarto passo, conectar essa doença ao impacto que ela tem na sociedade. Esse é o roteiro mental para resolver as questões da UniOeste. E essa lógica vale para tudo, inclusive para aqueles gráficos temidos. Antes de se assustar com as curvas, olhem para os eixos. Entender o que está sendo comparado, qual é a causa e qual é o efeito, revela a história que o gráfico está contando. É sobre entender as relações, o padrão, e não só os pontos de dados isolados. Para terminar, fique aqui uma provocação. Vamos pensar na hipertensão arterial. Qual seria o gatilho, qual a mudança celular e qual a consequência para o sistema circulatório e para a saúde pública? O mesmo padrão de 4 passos se aplica. Aprender a enxergar essa teia de conexões, seja na fisiologia, na genética ou na ecologia dos nossos biomas, é o verdadeiro segredo para o sucesso.